E aí, você já saiu de rasteirinha nesse verão? Colocou aí uma bermudinha ou um vestido, até aqueles vestidos mais longos, ao mesmo tempo vaporosos, né? Às vezes de alcinha. A gente gosta de colocar uma rasteirinha, um chinelinho no pé e caminhar na orla da praia, né? Para ir para a piscina. E tem gente que usa o chinelo, não só a rasteirinha, mas o chinelo, a sandalinha, para tudo, até para o trabalho. Mas e os seus pés? Tão bonitinhos dentro da rasteirinha, dentro do chinelo, tão bem cuidados? Se não estão, é hora de aprender com a doutora Marcela a cuidar dos seus pés, principalmente agora no verão. Doutora Marcela, já lhe dei as boas-vindas, mas você é bem-vinda sempre, viu? Obrigada pelo convite. Olha, quando a gente fala assim, os pés merecem todo o cuidado porque sustenta todo o corpo, mas a gente nunca lembra deles, né? Tadinhos. Eles ficam na pontinha lá, às vezes esquecidos, né? A gente lembra de passar o creme no rosto, de passar o creme nas mãos, até nas pernas, mas a gente nunca estende mais um pouquinho. Pois é. O que cuidados os pés merecem, principalmente agora no verão? Os pés, principalmente agora no verão, que a gente usa muito sapato aberto. Então, quando você usa muito sapato aberto, né, muita sandalinha, acaba que evapora mais água, ele perde mais a hidratação. Então, é muito importante hidratar bem esses pés, hidratar todo ele, não só no calcanhar, né, que às vezes tem gente que passa só no calcanhar, que é uma região que mais comumente fica ressecada, mas hidratar ele como um todo, a parte dos dedos, ele todo. Agora, na hora de hidratar, a gente, dependendo do tipo de ressecamento desse pé, na hora de escolher o creme vai fazer diferença? Um com um pouco mais de oleosidade, com um pouco mais de hidratação, mais água. Como escolher um creme ideal para passar nos pés? Hoje em dia tem diversos cremes que são específicos de pés. Então acaba que eles têm às vezes uma consistência mais de gel ou produtos que não fica escorregando, porque às vezes a pessoa passa e se incomoda porque, né, fica escorregando. Mas o que eu falo? Que o ideal é passar nos pés à noite, então antes de dormir, saiu do banho, lavou o pé, né, tomou banho, secou bem, secar bem entre os dedos e passar aquele creme para você dormir. Se o pé for muito ressecado, quando a gente quer hidratar mais, eu falo assim que você pode passar, besuntar com o creme e usar uma meia, por exemplo. Para não sujar o lençol. Pode para não sujar o lençol, mas aí você evita que você perca aquele creme ao longo da noite. Então hidrata mais, ajuda a hidratar mais. E os cremes à base de ureia, à base de ácido lático, são cremes que ajudam essa hidratação ser mais potentes. Nós estamos aqui falando dos pés ressecados e, independente do ressecamento dos pés, hidratar os pés à noite, como você disse, depois de um banho, é o ideal para todos os tipos de pés. Sim, para todos. Pés, por exemplo, que têm rachaduras. E tem pessoas que têm até o sangramento dessa rachadura. Sim. Isso já é uma patologia dos pés? Merece um cuidado diferente? Sim, porque o que acontece? Quando a pessoa tem rachaduras, aquilo ali é uma porta de entrada que a gente fala. Então, mais facilmente, aquela barreira cutânea ali, aquela pele, ela está danificada. Então, mais facilmente ela pode ter uma infecção fúngica, ela pode ter uma infecção bacteriana, porque naquela rachadura pode entrar micro-organismos. Então, tem que ser cuidado, tem que ser avaliado por um médico para ver se não tem algo além piorando aquela rachadura. Tem algumas doenças que poderiam levar esse calcanhar a rachar muito mais até do que a falta de cuidados? Por exemplo, problemas renais levam a algum tipo de rachadura nos pés? Então, o que acontece? Tem gente que acha assim, ácido úrico, né? Tem essas coisas, mas nem sempre tem alguma doença diretamente envolvida. Muitas vezes, um dos fatores que pioram bastante é uma história familiar, então a pessoa já tem uma história familiar, quando olha a mãe tem o pé seco e racha, a avó já tem uma tendência familiar.
e às vezes o sobrepeso, obesidade, que faz com que o peso fique maior naqueles pés, facilitando a rachadura. Mas é claro, pacientes que às vezes têm alguma outra patologia, têm uma tendência maior a ter um ressecamento. Então favorece que piore mais ainda essa rachadura. Você estava falando das rachaduras nos pés, que, claro, fica uma porta aberta, pode pegar mais fungo, mais bactéria. Mas a gente está aqui falando do calcanhar, mas tem outras áreas do pé que também pegam fungos e bactérias. E agora no verão, quando as pessoas começam a usar muito calçado mais aberto, chinelo e rasteirinha, como eu falei agora, ou seja, elas estão mais suscetíveis também a pegar. Quais são essas doenças? E geralmente acontece, né? Da pessoa ter um diabetes, então facilita que ela tenha, às vezes, cândida, ou às vezes uma micose entre os dedos. Então, não é só realmente, não é só no calcanhar. Entre os dedinhos também pode acontecer, né? Ter uma micose, por exemplo. Isso para homens e mulheres, né? Homens e mulheres, independente do sexo. Então, eu falo assim, para sempre depois do banho, deixar o pé secar bem, né, com a toalha, e entre os dedos, de repente, pegar um papel higiênico mesmo e passar entre os dedos para facilitar que evite que aquele local fique úmido. Então, deixar bem sequinho. E é claro, pessoas que têm algumas patologias de base têm que tomar mais cuidado. Como o paciente, né, que eu comentei, com diabetes, ou às vezes paciente que tem uma imunidade mais baixa, paciente oncológico, às vezes paciente renal, tem que cuidar mais desses pés para evitar que facilite mais ainda a entrada de micro-organismos. Ou seja, o cuidado sempre é preventivo. Sempre, sempre. A prevenção é a melhor coisa. Então, cuidar realmente com carinho desses pés, usar sapatos adequados, porque às vezes a pessoa usa aquela coisa de sapato que não cabe no pé, né? Então favorece uma calosidade, favorece um machucado, uma bolha, que às vezes a pessoa tem uma dificuldade de cicatrizar aquilo ali. Então tem que ter cuidado e cuidar com muito carinho, como qualquer parte do corpo, né? Você estava falando dos diabéticos que têm que tomar um cuidado maior com os pés, porque justamente muitos deles perdem a sensibilidade nos pés. Exatamente. E por perder a sensibilidade, não vai sentir aquela coceirinha como alguém sente da micose. E aí, então, tem que estar sempre olhando os pés para que se evite que aquilo se alastre ou que tenha outras consequências. Sim, às vezes o diabetes, né, a pessoa tem uma neuropatia que a gente fala. Então, ela perde realmente, ela não sente, né? Ela machuca e não sente, ou tem alguma coceira e não sente, e aquilo ali vai abrindo uma ferida, ela não sente arder e vai piorando. Então, por isso que tem que ficar de olho, não só a pessoa, né, que às vezes é um idoso, às vezes nem enxerga direito, não consegue ver o pé direito, mas os familiares, ficar de olho para ver se está sendo bem cuidado esse pé. Bom, mas quando a gente fala de cuidados dos pés, a gente lembra da nossa manicure, da nossa pedicure. Beijo, Lina. Um beijo para você, viu? Que eu sei que você cuida muito bem de mim, mas eu sempre brigo com ela. Fala, não passa a lixa no meu pé. Que meu pé é super sensível e depois fica ardendo. Então ela já não passa. Mas tem pessoas, e algumas manicures e pedicures também, pedicures, né, que vão fazer o pé, elas passam e passam e passam. Eu tenho, assim, gastura de ver. Falei, nossa, mas tá gastando a pele. Isso é bom ou é ruim, doutora? Não, isso é ruim. É ruim? É ruim. Não passem lixa nos pés. Por quê? A lixa na pele, né, que eu digo, não lixar a unha não tem problema nenhum, mas lixar a pele, a gente estimula o corpo a produzir mais queratina ali. E aí acaba que engrossa mais. Aquela história de quanto mais lixa, mais engrossa, é verdade. Ah, é? Vira um ciclo vicioso. Então, qual o ideal? O ideal é passar cremes adequados para os pés, que tem essas substâncias que eu falei, porque elas são o que a gente chama de queratolíticas, faz com que seja uma lixa química, vamos dizer assim, que aquela pele sai com mais delicadeza, e hidratar bem. Né? Pode usar um creminho esfoliante, que é mais leve, né, do que você usar uma lixa. Pode hidratar bem, mas evitar. E também outro cuidado com as manicures, pedicures, é usar o instrumento individual, né? Cada um tem o seu. Tá. Ou leva o seu ou já deixa o seu reservado lá com ela. Isso, reservado, para evitar que aquela lixa
ou aquele alicate esteja contaminado e aí contamine o pé, né, do outro cliente. Por falar em cuidados com os pés, a nossa equipe, junto com a doutora Marcela, prepararam uma tela para a gente entender esse cuidado, para a gente memorizar, olhando a tela, a gente memorizar quais são os principais cuidados com os pés. E aí nós vamos colocar na tela agora e a doutora vai fazer um comentário a respeito. Uhum. Eu não estou enxergando a tela bem. Bom, pelo menos uma vez por ano tem que ir ao médico e tem que fazer uma avaliação. Exatamente. Então, sempre, o ideal é sempre avaliar esse pé. Como eu disse, às vezes tem gente que não enxerga tão bem, não consegue analisar tão bem. E, é claro, a avaliação de um especialista consegue definir exatamente se tem algum problema ou não com aqueles pés. Por isso que quando vai no dermatologista, a gente avalia da pontinha do cabelo até a pontinha do pé. E ainda naquela tela, está falando para nós avaliarmos diariamente os nossos pés. Para observar se não tem nenhuma lesão, nenhuma calosidade, uma feridinha, independente de ser diabético ou não, ou dá uma olhadinha nos pés. Qualquer pessoa tem que ficar de olho. E outra questão também que às vezes a pessoa nem repara, é ela ter uma pinta no pé. Né? Essa pinta no pé, ela também tem que ser analisada, né? A gente geralmente faz a dermatoscopia, que é uma análise 50 vezes com uma super lupa, para ver se aquela pinta ela pode ter alguma alteração que indique ser retirada. Ok. Para evitar o câncer de pele. Ah, e olha, câncer de pele, gente, quando a gente pensa que pele é o maior órgão do corpo humano, então, a gente pensa que o câncer de pele, que está em bastante evidência, e agora no verão a gente tem que tomar muito cuidado, então qualquer pintinha, manchinha, que o médico avalie, não você olha e fala, isso aqui não é nada. É o médico que tem que avaliar, né, doutora? Tem que avaliar. Bom, na tela está dizendo o seguinte, para você lavar os seus pés com água morna. Isso é o ideal, porque muita gente faz, por exemplo, tem o escalda-pés, que aí é específico, sim, mas para lavagem diária, a água morninha ajuda bastante? O que a água morna ajuda é a pele às vezes ficar um pouco mais macia e facilitar que a pele absorva aquela hidratação. Então é interessante por isso, mas se tiver na correria e só der para lavar com água fria, tá tudo certo, o importante é lavar. Abre a torneira. Exatamente, igual criança, né? O importante é lavar. O importante é lavar e é importante secar bem também. Secar bem. A secagem é essencial para evitar que fique úmido e favoreça a multiplicação de fungos naquele local. Você falou que quando usa a água morna, deixa os poros mais abertos, melhor para receber o creme. Então, quando lava com água morna, secou bem, aí é o horário ideal para passar o creme hidratante? Isso, para hidratar, pós-limpeza. Uhum, sim, prontinho. Com certeza. Mais alguma coisa? Cortar o cabelo a gente sabe que cresce 1 centímetro por mês, mais ou menos. As unhas... para cortar, lixar, o que é ideal para fazer? Pode ser ou tesourinha, ou o cortador o trim, cortador de unha, ou até a lixa, mas o mais importante é fazer reto, né, unha quadrada. Porque nos pés, principalmente no dedão, que é muito comum a unha encravar, né, que às vezes a pessoa corta os cantinhos, quando aquela unha cresce, ela vai entrando na pele. E aí acaba que tem muitas pessoas que têm esse problema, né, de unha encravada, e dependendo tem até que evoluir para uma cirurgia. A gente tem que fazer uma cirurgia, que é uma cantoplastia, que é uma diminuição dessa unha. Mas o mais importante é cortar reta a unha e deixar as pontinhas e não cortar, porque dá vontade, né, de cortar as laterais, mas não cortar as laterais da unha. Começar a deixar cada vez mais reto para que ela saia fora do dedão. Exatamente. Agora, as calosidades, a gente nunca sabe o que fazer, né? Aquele sapatinho que você colocou, ficou lá, machucou. Aí depois sarou, você colocou de novo. Aquilo vai ficando durinho. Vai. Né? Esses calos, doutora? Vai fazendo uma hiperqueratose ali, vai juntando um monte de queratina, um monte de camada de queratina e vai ficando duro. Pode ser calo, pode ser verruga, né? Que as pessoas falam, é olho de peixe. O olho de peixe nada mais é de uma infecção de um vírus,
né, que é o vírus da verruga. Então, ali precisa de um tratamento, precisa ser analisado por um médico para passar um tratamento específico para não machucar mais ainda aquele pé. Porque às vezes as pessoas querem comprar aquelas coisas que eles veem por aí, na internet, enfim. E às vezes acaba machucando, acaba queimando. Então, o ideal é ser tratado por um especialista, que aí queima, passa o tratamento adequado e vai acompanhando. Olha, tem tanta coisa pra gente falar de pé, né, gente? Tem. Achamos assim, não, é só hidratar, lavar bem, secar e tá tudo bem. Vocês viram quantos detalhes? Então, para você que quer ter um pé saudável, bonito, né, para usar o seu chinelo e a sua rasteirinha, você tem que cuidar. E alguns destes cuidados nós já colocamos aqui hoje na companhia da doutora Marcela Ledo. Então, para você... se, claro, tiver dúvidas, você pode assistir novamente. Nós vamos deixar disponível essa entrevista no canal do Programa Mulher.com, que você já sabe, no YouTube você procura @programamulher.com e esta entrevista estará disponível, você pode ouvir com mais atenção. Mas o mais importante é esse cuidado de lavar os pés, né, doutora? Recapitulando um pouco do que você falou. Lavar os pés, hidratar, secar bem eles antes de hidratar, né? Secar bem entre os dedos e ficar de olho para qualquer ferida, qualquer pinta, qualquer lesão e procurar um especialista. Isso, e olha, pelo menos uma vez por ano o dermatologista. Pelo menos uma vez por ano para fazer um check-up geral. Agora, tem pessoas que falam assim, não, se você quiser desestressar, pega um gramado bem grande ou um pedaço de terra e ande descalço, é bom. Agora, tem uma linha dentro da dermatologia que diz o seguinte, nunca ande descalço, nem dentro de casa. O que é mito e o que é verdade nessas duas coisas? Depende, aquela coisa depende. Eu sou uma pessoa que eu adoro natureza, adoro estar com os meus filhos, então eu sei que é muito gostoso, né, você andar descalço, pisar naquela graminha úmida, é uma delícia. O que a pessoa pode fazer? Né? Ela pode andar, mas depois de lavar. Né, lavar o pé, secar direitinho. Por quê? Muitas vezes tem muitos fungos ali naquela terra. Ou a pessoa que tem cachorro, gato, tem fungos ali. E esses fungos que são da terra ou dos animais, quando infectam o nosso pé, dá uma coceira horrorosa, né? Dá uma inflamação muito grande, esses fungos. Então, tem esse risco da pessoa pegar fungo. E, é claro, quanto mais a pessoa anda descalço, mais atrito tem, mais trauma tem naquele pé. Então, é a mesma história da lixa. Quanto mais atrito, mais o pé fica grosso. Né? Então, tem esse risco de ficar o pé com a camada da pele mais espessa e aí tem uma tendência maior à rachadura, porque essa camada está mais espessa. Então, a regra é, fique descalço com moderação. Com moderação, com equilíbrio. Fica descalço, mas depois lava o pé e fica de sapato o resto do tempo. Doutora, eu quero agradecer sua participação comigo hoje. Deixamos de falar algo importante daquilo que você trouxe para esse cuidado dos pés no verão? Não, acho que eu acho que o mais importante é sempre ficar de olho e nunca, que é o que a gente falou no começo, nunca deixar o pé de lado. Então tá aí, olha, deixando os seus pés mais bonitos e bem cuidados na companhia da dermatologista doutora Marcela Ledo, aqui com a gente hoje e sempre, né? Porque agora faz parte do nosso casting de médicos aqui. Bem-vinda sempre, doutora. Obrigada, viu?